e novamente e que eles pudessem estar desfrutando da bênção de Deus. E aqui eu vejo que, a respeito desta passagem, que ali fala a respeito de coisas que foram tiradas do templo. Aqui fala até a respeito de tirar as imundícias do santuário. Então foi feita totalmente uma limpeza. Primeiramente, aqui os sacerdotes, os levitas, se prepararam para santificar o templo. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante, que compara o que aconteceu no tempo do rei Ezequias, aconteceu na minha vida, aconteceu na tua vida, para que nós hoje estivéssemos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome que é sobre todos os nomes. Aleluia. Eu vejo aqui um determinado tempo da minha vida que eu não conhecia o Evangelho, que eu não servia a Deus, e a minha vida, o tempo do Espírito Santo, que a partir daquele momento ainda não seria ainda, mas já estava previsto que Deus ia fazer algo na minha vida, se assim eu aceitasse. E eu vejo aqui o rei Ezequias como um evangelista, né? E precisou também de uma pessoa como o rei Ezequias. Que eu vejo que o rei Ezequias foi usado por Deus para colocar novamente o povo na presença de Deus. Ele foi usado por Deus para colocar no coração dessas pessoas um reavivamento, buscar um reavivamento, novamente estarem na presença de Deus. E na minha vida não foi diferente. Deus também colocou uma pessoa ali, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, para que falasse para mim a respeito do Espírito Santo de Deus, que falasse para mim a respeito de um poder sobrenatural, aleluias, e que para mim tinha situação melhor do que eu estava vivendo, tinha uma saída para a situação que eu estava vivendo. Eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade, era um jovem adolescente, e ali a minha mãe frequentava centro espírita. O meu pai, ele tem até hoje as suas tradições contrárias ao Evangelho, e ali eu fui uma situação assim que Deus colocou essa pessoa na minha vida e foi falando ao meu coração através do poder do Espírito Santo de Deus. Não foi fácil para ele, não foi fácil, porque eu às vezes eu era até grosseiro com essa pessoa. É uma coisa muito interessante, meus amados, que nós devemos pregar a palavra de Deus. Se Deus colocou no nosso coração o desejo de falar algo para alguém, nós devemos falar, porque a palavra de Deus nos diz que não é o nosso governo, não é nossas palavras, mas sim o poder do Espírito Santo de Deus, que transforma, que edifica, que muda pensamentos. E dessa forma, essa pessoa sempre estava falando para mim, convidando eu para estar na igreja, e eu sempre tinha um escape. Não, hoje eu não posso. Eu questionava muito a respeito de até de religião com essa pessoa, mas mesmo assim, essa pessoa sempre estava falando: eu te convido para ir na igreja, vamos na igreja. E eu um dia, ironicamente, aceitei o convite dessa pessoa. Eu falei assim: eu vou aceitar o teu convite, eu vou na igreja hoje, mas você, por favor, vê se não me chama